Amigos, meu nome é Ivni Stallon e qual é o tempo do crime? Neste vídeo tratarei desse tema que é fundamental tanto para estudantes de direito que estão começando direito penal, estudando direito penal 1, como também para aqueles que já são advogados criminalistas ou farão o exame da OAB ou algum concurso público. Afinal, esse tema está na parte geral do Código Penal e tem repercussão em vários temas, como por exemplo na inimputabilidade e também na análise da alteração legislativa no tempo. Assim, devemos observar esse tema com muito cuidado. O artigo 4º do Código Penal fala sobre o tempo do crime nos seguintes termos: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, o artigo 4º do Código Penal fala que o tempo do crime é, em suma, aquele tempo da conduta, que pode ser uma conduta comissiva, no caso da ação, ou uma conduta omissiva, no caso da omissão. E nessa parte final, após a vírgula, o artigo 4º fala ainda que outro seja o momento do resultado. Se você olhar qualquer livro de direito penal agora, você perceberá que todos os livros falam não importando o momento do resultado, não sendo relevante o momento do resultado. Isso está correto, porque o que interessa para o tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. É o momento em que aquele agente faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa. Então esse é o momento do crime, esse é o tempo do crime e não interessa, não tem nenhuma relevância o momento do resultado. Assim, adotamos aqui a chamada teoria da atividade. Seriam três teorias possíveis. Temos a teoria da atividade, que foi aplicada no Brasil, que foi adotada no Brasil, e diz que o que interessa para dizer o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, não importando o momento do resultado. Poderíamos falar de uma teoria do resultado, se fosse relevante para dizer o momento do crime, o momento do resultado. Se o tempo do crime fosse o momento do resultado, não sendo importante o momento da ação ou da omissão. E poderíamos ter também uma teoria da ubiquidade ou uma teoria mista, caso o momento do crime fosse o tempo do crime fosse o momento da ação ou da omissão, como também o momento do resultado. O Brasil optou pela teoria da atividade. Logo, o que interessa é o momento da ação ou da omissão, não sendo relevante o momento do resultado. E quais são as consequências práticas? O que isso tem de relevante para a atuação do advogado, para a atuação do juiz? Por que você deve saber sobre esse tema? É óbvio que a questão sobre o tempo do crime não é apenas algo solto na legislação. Essa importância do tempo do crime diz respeito a outros temas. E aqui eu vou dar três exemplos rápidos. São, em primeiro lugar, a inimputabilidade, como também a idade da vítima e, por fim, a alteração legislativa no tempo. Assim, em primeiro lugar, eu vou tratar da idade do agente. Quanto à inimputabilidade, ela é aferida pelo tempo do crime, ou seja, a idade é analisada no momento da ação ou da omissão, não sendo importante o momento do resultado. E basta você ler o artigo 27 do Código Penal para compreender adequadamente. A Constituição Federal também fala sobre a inimputabilidade, mas vamos ler o artigo 27 do Código Penal rapidamente. Diz ali: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então, menores de 18 anos, se tem 17, se tem 16, se tem 17 anos e 11 meses e 29 dias.
é inimputável. Mas essa idade tem relevância no momento da ação ou da omissão ou no momento do resultado? Digamos que um agente praticou uma conduta prevista como crime na legislação quando tinha 17 anos e 11 meses e 28, 29 dias. Mas essa ação, que ocorreu, portanto, quando tinha menos de 18 anos, gerou um resultado quando já tinha mais de 18 anos. Digamos, aquele exemplo clássico, alguém efetuou um disparo quando tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, mas a vítima morreu quando esse indivíduo que efetuou o disparo, já tinha 18 anos e 3 dias de vida. Portanto, ele já era considerado imputável pela idade. Significa que será punido como menor de 18 anos, como inimputável pela idade, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou será punido como imputável, de acordo com o Código Penal, como já maior de 18 anos. Nesse caso, se a ação foi quando esse agente tinha menos de 18 e gerou um resultado quando já tinha mais de 18 anos, ele é considerado inimputável em relação a esse fato, porque interessa o momento da ação ou da omissão, ainda que o resultado tenha ocorrido posteriormente. Então, nesse exemplo, se praticou a ação, efetuar os disparos, quando tinha menos de 18 anos, não interessa que o resultado, a morte da vítima, ocorreu quando já tinha mais de 18 anos. Nesse caso, será punido como menor de 18 anos, nos termos lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa. Assim, a inimputabilidade diz respeito ao momento da ação ou da omissão, porque adotamos a teoria, quanto ao momento do crime, quanto ao tempo do crime, a teoria da atividade. Outra questão diz respeito à idade da vítima. Aqui é até mais óbvio, talvez. A idade da vítima, em alguns casos, pode ser agravante, pode ser causa de aumento de pena. E quando é agravante ou causa de aumento de pena a idade da vítima, devemos considerar a idade que a vítima tinha no momento da ação ou da omissão do agente, e não no momento do resultado, e não no momento da sentença, e não no momento da condenação, do trânsito em julgado. É óbvio, o que interessa é o momento da ação ou da omissão. Então leiam comigo o artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, e aí temos o inciso 2º, ter o agente cometido o crime. A linha H. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Então vamos começar da questão mais óbvia aqui. Mulher grávida. Digamos que o indivíduo praticou um crime contra uma mulher que não está grávida, mas há um ano estava grávida. Se ele praticou o crime agora, quando ela não está grávida, é óbvio, é evidente que não terá essa agravante. Digamos que ele praticou o crime agora e depois ela ficou grávida. Então o momento da ação ou da omissão foi no dia 1º e ela ficou grávida algumas semanas depois. E o resultado ocorreu algumas semanas depois. No momento da ação ou da omissão, se ela não era grávida, não era uma vítima grávida, portanto, não era grávida naquele momento. Então, significa que, pela teoria da atividade, não se aplica essa agravante. De modo que é irrelevante se estava grávida no momento do resultado, quando no momento da ação ou da omissão não estava grávida. E agora vamos pegar um exemplo até melhor para visualizar esse tema. Imaginem a questão da criança ou do maior de 60 anos. Como sabemos, criança segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem tem menos de 12 anos, quem, portanto, não completou 12 anos. Significa que,
Se alguém pratica um crime contra uma criança, alguém que tem, por exemplo, 11 anos, digamos que o indivíduo praticou uma ação ou omissão contra alguém que tem 11 anos de idade, mas o resultado ocorreu quando aquela vítima já tinha completado 12 anos e alguns dias. Nesse caso, a agravante é aplicável, porque no momento da ação ou da omissão era uma criança. Então se aplica essa agravante. E digamos agora de uma outra forma, digamos quanto à vítima maior de 60 anos. Se o indivíduo praticou a ação ou omissão quando a vítima tinha menos de 60 anos, mas aquele resultado ocorreu quando a vítima já tinha mais de 60 anos, então temos que observar qual era a condição da vítima quando o agente praticou a ação ou omissão. Tinha menos de 60 anos, logo não se aplica a agravante, ainda que o resultado tenha ocorrido quando a vítima já tinha mais de 60 anos. E por fim, a terceira hipótese que eu quero tratar sobre a relevância do tempo do crime, é óbvio que há outras hipóteses, inúmeras outras hipóteses, mas a terceira hipótese, para encerrar, é quanto à lei vigente ao tempo do fato. Qual era a lei vigente ao tempo do fato? Em outro momento eu vou falar sobre o crime continuado e o crime permanente, e aquela regra que é aplicada de forma consideravelmente equivocada, mas quanto a esse tema, agora, neste momento, quero chamar a atenção para a seguinte situação. Eu deixei um exemplo para vocês na tela. Uma lei benéfica no momento da ação ou omissão é revogada por uma lei mais prejudicial que estava em vigor no momento do resultado. Então, digamos que no momento da ação ou da omissão, no momento que eu efetuo o disparo de arma de fogo, tem uma lei falando que a pena é tal. E essa lei tem uma pena razoável. A vítima não morreu, a vítima está viva, está no hospital. Durante o tratamento da vítima, em razão do disparo de arma de fogo, entra uma nova lei em vigor. Então entra uma nova lei aumentando a pena do homicídio. E depois que essa lei entrou em vigor, a vítima morre. Nesse caso, o resultado ocorreu após a entrada em vigor de uma nova lei. A pergunta é, aplica-se a pena que estava valendo no momento da ação ou da omissão, que é uma lei que falava sobre uma pena menor, ou aplica-se a lei que entrou em vigor e revogou a legislação anterior, entrou em vigor antes do resultado. Então, tinha uma lei no momento da ação ou da omissão. Ela era ótima, ela era benéfica. E entrou em vigor uma outra lei e posteriormente ocorreu o resultado. E essa nova lei era mais prejudicial. A questão é, aplica-se a lei antiga ou aplica-se a lei nova? Nesse caso, não apenas temos o debate sobre a irretroatividade da legislação penal mais gravosa, como também isso pode ser resolvido pelo tempo do crime. Pelo tempo do crime, a lei que estava valendo era uma lei que tinha uma pena mais baixa no momento da ação ou da omissão. Então, no tempo do crime, aquela era a legislação em vigor, não importando a lei que entrou em vigor posteriormente, se ela for mais gravosa, a não ser que entre uma lei nova mais benéfica, não interessando se ela, não é importante se ela entrou antes do resultado, entre a ação e o resultado, ou se entrou em vigor depois do resultado. Até se entrar em vigor uma lei revogando aquele crime após o resultado, ocorrerá abolício criminis. E nesse caso não é apenas pela questão do tempo do crime, mas sim pela retroatividade da legislação penal mais benéfica. Portanto, essas são algumas aplicações da discussão, da escolha do nosso legislador pela teoria da atividade como teoria do tempo do crime. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, um grupo do WhatsApp para você receber todos os meus artigos e vídeos, além de um
um link que contém artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.